E hoje, este Nini, agora falecido, é apontado também como quem tivesse que ver com a morte de Elvino Dias. Como é que recebeu esta informação? Qual é a sua visão sobre este caso em questão? Olha, este assunto em alusão, para mim, pegou-me de surpresa, porque já vão quase 2 anos que o Elvino Dias não faz parte do mundo dos vivos. Em algum momento, o comando-geral da PRM, quando apareceu por intermédio de seu porta-voz, que é Leonel Muchina, falou de casos passionais, falou de provavelmente uma mulher que estava inserido naquilo que é este tipo de crime bárbaro e macabro que aconteceu com o mandatário do partido Podemos, Elvino Dias. Agora, quando vem esta do digníssimo Procurador-Geral da República, o Américo Letela, a dizer que há um processo paralelo a esta morte pós-eleitoral, porque aqui cogita-se 2 pontos. A questão da falecida, a questão da indiciada esposa do falecido Nini Satare, que é a senhora Edith, que ela forjou aquilo que é o certidão de óbito na África do Sul, que ela tinha que se dar como uma mulher morta para que ela não fosse mais responder na barra da justiça. Então, tinha um julgamento marcado, não é, para dia 20 de outubro, no mesmo ano que o Elvino Dias ele perde a vida, e no mesmo mês Elvino Dias perde a vida no dia 19, e dia 20 deveria ser o dia do julgamento deste processo. Porém, a Edith é aquela que forjou esta documentação na África do Sul, e a polícia moçambicana, e juntamente com a polícia sul-africana, juntaram-se e foram atrás deste processo e perceberam que não há lá, a nível dos hospitais, nenhum certidão de óbito, e não há nenhum corpo que foi sepultado a nível da África do Sul. Então, o procurador Letela diz que este assunto de Elvino Dias ele é bastante complexo, porque a PGR aqui cogita 2 pontos. Ou a questão pós-eleitoral fez com que o Elvino Dias perdesse a vida, ou a questão da mandatária, ou seja, da sua cliente, que ele era mandatário. Então, para dizer que aqui existe um imbróglio, aqui existe um entrave, se este crime ele foi provocado por intermédio da família Nini, porque este é um novo capítulo que vai se abrir, ou este crime ele advém da questão das eleições aqui em Moçambique, porque aqui é um balde realmente de água gelada para este processo, porque muitos moçambicanos foram encontrados de surpresa, não contavam que o Procurador-Geral da República pudesse trazer este novo dossiê. Se assim é, são 2 processos andarem em paralelo, e cada processo vai ter aquilo que é o seu devido tratamento específico, aprofundado e afincado, para que aqui venha a vencer em termos de probabilidade. E ele diz categoricamente os 2 se encontram ao mesmo nível de probabilidade. Ou a questão da esposa do Nini Satare, que tentou forjar a sua morte e que ele era mandatário, tinha um julgamento marcado para dia 20 de outubro de 2024, e por sua vez, um dia antes do julgamento, o Elvino Dias perde a vida. Ou a questão das eleições. Então, para dizer que aqui estamos diante de um processo
bem complexo, onde vai trazer aquilo que são as suas virtudes, vai trazer aquilo que é a sua complexidade e vamos esperar para analisar, mas isto traz aqui uma pulga atrás da orelha, porque só hoje a Buchile, na altura, era a procuradora-geral da República. Em nenhum momento a Buchile trouxe esta hipótese, porque até então estamos a falar aqui de duas hipóteses, nada aqui está materializado, nada aqui está chancelado como uma verdade. Até então é uma verdade formal, não existe aqui nenhuma verdade material. Para que haja uma verdade material é preciso que aquilo que é o juízo deste caso venha realmente trazer aquilo que é a verdade em um destes dois processos, porque os dois processos não podem trazer a verdade, mas um aqui tem que vincar, e o que tem que vincar é aquele que a verdade estiver lá enraizada, para que se possa levar estes homens que tiraram a vida ao Elvino Dias e Paulo Nguambe, porque é inaceitável que um jovem, que um cidadão, que alguém que é defensor da lei, alguém que procura pôr em prática aquilo que é um Estado de Direito democrático, ele é assassinado, é interrompido aquilo que é a sua vida, deixando esposa, deixando família, que hoje carece muito do Paulo Nguambe e precisam muito do Elvino Dias. Não vamos esquecer que são seres humanos, têm família, têm esposa, e isto não pode acontecer numa sociedade que nós pretendemos. Na sua ótica, se calhar até na sua opinião própria, qual destas linhas investigativas faria mais sentido? O aspecto político, após eleitoral, ou a questão, portanto, dos documentos forjados e também da senhora que foi dada com morte? Olha, a questão da Edith, que é a suposta esposa ou namorada do Elvino Dias, Nini Satar. Desculpa, do Nini Satar, eu não carrego muito otimismo nesta linha investigativa, porque isto é para desacelerar aquilo que é o processo investigativo, no meu entender, dos homens que tiraram a vida, os verdadeiros autores que tiraram a vida ao Elvino Dias, porque está claro aqui, gostaria que não fosse isso, mas está claro aqui que quem tira a vida do Elvino Dias são indivíduos que tinham interesse em ver o Elvino Dias a não dar continuidade àquilo que é o seu papel que ele desempenhava a nível do partido Podemos. Isto está claro, isto tem a sua luz no fundo do túnel, isto traz o raciocínio de qualquer moçambicano lúcido que faz uma análise do ponto de vista horizontal ou vertical, vai entender que esta nova versão que o Procurador-Geral da República trouxe aos moçambicanos na Magna Casa, que é a Assembleia da República, traz para nós, traz para mim uma pulga atrás da orelha. Quer dizer, ninguém sabia desta e no último minuto aparece o digníssimo Procurador-Geral da República, Américo Letela, a trazer este informe aos moçambicanos que existem dois processos paralelos, ou seja, duas linhas investigativas deste assassinato bárbaro que causou a morte do Paulo Nguambe e o Elvino Dias. No meu entender, aqui é para desacelerar aquilo que são as linhas investigativas para a questão das eleições, porque nós sabíamos qual é o papel que o Elvino Dias desempenhava no partido Podemos, qual é o papel que ele desempenhava no capital político do Venâncio Mondlane, e isto para alguns outros atores políticos, isto não fazia bem, sentiam-se eles ameaçados, sentiam-se eles pressionados, e por sua vez nós sabemos que no Estado moçambicano tirar a vida alguém que luta para o bem-estar, alguém que luta para a liberdade de expressão, alguém que luta para um Estado de Direito democrático tem sido inimigo, e com facilidade eles tiram a vida. Nós vimos isso de Gilles Stack, vimos isso de Sibasiba Macuacua,
vimos isso da Anastácio Dias, vimos isso do juiz, do constitucionalista, o Gilles Sistaki, o próprio Carlos Cardoso, morreram praticamente da mesma forma, mortes agressivas, mortes estrondoosas, e com o Paulo Guambo e o Elvino Dias não falhou o processo foi o mesmo. Então já há um histórico neste estado moçambicano, onde quando alguém não aceita que seja manipulado e condena as manipulações, ele é visto como inimigo e acabam tirando a vida desta forma. Isto tem sido uma prática. Então, no meu entender, isto é mais político do que uma questão passional, como se tem levantado aqui, um assunto da suposta esposa, namorada do Nini Satar. Esta hipótese, para mim, tem menor probabilidade de ela constituir uma verdade. Muito bem, vamos agora a partir de já também contar com as linhas abertas, o nosso terminal telefónico à disposição no nível do seu rodapé, para que venha também ligar e deixar aqui a sua opinião em torno desta questão, em torno de ambas as questões. Na verdade, falamos inicialmente sobre agentes de Cernic que estão agora também a passar pelo crivo, o qual têm utilizado para deter as outras pessoas implicadas em casos criminais. Eis que o próprio Cernic, o Serviço Nacional de Investigação Criminal, também teve lá já cerca de 28 agentes a recolherem celas devido a atos de conduta duvidosa e que levaram, portanto, a PGR a usar do mesmo peso contra os respectivos agentes. Vamos agora também, além deste assunto, discutir aqui a questão da morte, do assassinato, na verdade, macabro, do advogado Povo Elvino Dias, que acaba por encontrar a morte de forma bastante triste, excruciante e que a todos deixou com lágrimas nos olhos. Esta morte vem agora à ribalta por intermédio do Procurador-Geral da República, que fala de duas linhas de investigação, sendo uma ligada a questões políticas no âmbito do processo pós-eleitoral e das contestações advindas do mesmo processo, por este ter apresentado, portanto, vários pontos de penumbra. E temos ainda a questão da qual o nosso convidado fez aqui menção, de uma possível situação ligada a uma morte forjada na vizinha África do Sul, de uma mulher com ligações fortes e até passionais com Nini Satar. São estas as duas linhas de investigação que apontam, pelo menos até aqui, para a Procuradoria-Geral no que diz respeito à morte de Elvino Dias. De recordar que outrora a polícia veio ao público e falou aqui de razões passionais envolvendo o advogado, portanto, ora assassinado. Portanto, não sabemos qual há de ser a opinião deste estimado telespectador que esta hora está a acompanhar o programa e obviamente tem uma opinião, daí que lhe deixamos à sua inteira disposição o tribunal para que venha a deixarmos a saber também do seu ponto de vista, da sua opinião, a sua visão ou então fazer o seu juízo em torno do assunto que já está sobre a mesa. Carlos, muito boa noite, Abdul Gafuro, é bem-vindo à tua TV e também ao Faça o seu juízo. Abdul Gafuro. Perdemos Gafuro. Vou pedir que insista ao Gafuro. O tribunal está mesmo à sua inteira disposição. Tenha a bondade de insistir, porque a sua opinião conta e este é um espaço democrático em que todos têm o direito à sua opinião. Alô, boa noite. Estou bem, não sei de saudade. Também, o seu juízo, meu amigo. Em primeiro lugar, vou agradecer o seu programa. Okay. Agradecer o advogado ali. Continua a estudar um pouco moçambicano. Assim, meu irmão, é aquilo que nós dissemos. O Procurador-Geral da República, quando for nomeado como Presidente da República, nunca vai ser Procurador-Geral da República. Okay. Só vai estar inclinado à política. É uma vergonha ser relatório, meu irmão. É uma vergonha. Quando o moçambicano hoje em dia vai ser matricado com isso? Nós sabemos o que ele fez morrer de 20 dias. Só questões das gerações. O governo tinha muito interesse com ele 20 dias. Recordo muito bem até o último vídeo que ele fez. Ele pode me matar, porque ele já ameaçava os 20 dias. Então, não há nenhum moçambicano que pensa que vai engolir isso aí. Nós queremos um país democrático, 100% democrático. Não considera Moçambique uma democracia? O Procurador-Geral tem que ser nomeado, tem que ser eleito.
Moçambique ou não é uma magistrados. democracia. Todo tribunal, presidente do Tribunal Administrativo, o Supremo, é aquilo que eu disse uma vez, o presidente da República está a viajar para a China, nós vimos procurador-geral, vimos procurador do Tribunal Supremo no aeroporto. Aí fazer o quê no aeroporto? Se é um procurador, acha que essas pessoas um dia vão estar contra o presidente da República? Não. Então, o povo moçambicano não está a dormir. Esse relatório não é nada. Nós sabemos que é matou Ervin Dias. Muito obrigado. Era só essa parte. Não há nenhum moçambicano que vai ser matricado com esse relatório. Como eles querem continuar a fazer isso aí, que continua a fazer, o povo vai assistir. Mas eles terão o troco disso aí. Muito obrigado. Era simplesmente isso aí. Muito bem, obrigado nós pela sua ligação. O Tribunal continua novamente à sua inteira disposição. É mesmo o 8513 59 227. Pode, por favor, ligar e deixar então aqui a sua opinião, o seu parecer em torno de tudo quanto se discutiu nesta edição. Parece que temos mais alguém. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Bom, penso que não foi desta. Entretanto, o Tribunal continua à sua inteira disposição, enquanto o nosso convidado também vai organizando aqui o seu discurso para a segunda fase desta conversa. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Vamos pedir que afine o seu volume. A todos quanto acompanham o programa e pretendem ligar, por favor, volume baixo, para que tenhamos aqui uma comunicação bastante qualitativa. Alô, boa noite. Seu nome? De onde nos fala? Opa, claro, parece que os colegas também não estão lá com muita paciência. Eu estava a pedir à pessoa que para nós ligou para afinar o volume e logo de repente já foi interrompida aqui a ligação. Mas de alguma forma também damos razão aos colegas porque a qualidade da ligação acaba ficando baixa. Alô, boa noite. Alô? Alô, boa noite. Como está? Graças a Deus, ao seu lado. Seu nome, de onde nos fala, a sua opinião? Liguei para o canal de frente. Sim, se está no Faça o Seu Juízo, em direto. Não percebi? Está a falar no Fala o Seu Juízo, em direto. Sim. Queria entrar em linha. O seu juízo, por favor. Há de ter cometido o mesmo pecado, volume alto, não vai ser possível, portanto, estabelecer contacto se não baixar o volume. Não vai ser possível também ouvir a sua própria voz e do apresentador pelo seu receptor. Vai ter que abdicar do seu volume, do receptor, no caso, para que a comunicação tenha alguma qualidade aceitável em televisão. Alô, boa noite. Alô, boa noite. O seu nome, de onde nos fala? Sim, boa noite. Clemente Carlos. Certo, a sua opinião? Boa noite. Tem que afinar o volume. Então, se o volume, eu até desliguei o telefone, a televisão. Certo. A sua opinião, minha querida? Boa noite. Hoje o volume está muito baixo, mano, Clemente. É só falar, minha mãe. Nós conseguimos ouvi-la perfeitamente. É só falar. Já estou com a voz muito baixa. Eu estou muito zangado com isso que anda a mostrar o meu filho morto por causa dessa mentira. Tudo isso é mafia. Ouviu, meu filho? Sim, consigo ouvir. Não há moçambicano nenhum que vai acreditar nisso aí. Isso é uma pura mentira. Em Moçambique já não, mesmo nós os velhos já sabemos que isso é uma mentira. Só queria dizer isso. Quanto mais mostra essa foto dele, nós teremos lágrimas. Viu, meu filho? Certo. Estou muito zangado mesmo. Estou sem feeling. Só por ver essa foto aí. Isso é uma mentira. É uma mentira. Só acabou. Mentira. Obrigado, meu filho. Bom trabalho. Obrigado nós, obrigado nós. O Tribunal continua, portanto, à sua inteira disposição. Queira então ligar e deixar aqui o seu parecer em torno das notas que marcam a atualidade. Então, a este pós-eleitoral. E tem a ver com a suposta esposa do falecido Nissatar, que forjou aquilo que é o seu certidão de óbito na África do Sul. Quer dizer, isto não procede, é improcedente, mas conforme disse aqui o senhor que ligou, que o povo moçambicano hoje está com uma mente tão aberta que já não é fácil, não é? Politicamente enganá-los porque já percebem como as coisas funcionam e o Procurador-Geral da República, o Letela, não se deu-se bem com esta abordagem, com este pronunciamento, porque isto acaba manchando aquilo que é a sua posição
como um homem guardião dali, estando na PGR. A PGR é um tribunal dos moçambicanos, é um tribunal da soberania moçambicana, é um tribunal para os moçambicanos. O Ministério Público está para defender a causa de Moçambique. Então, há uma necessidade de existir ali pessoas conscientes e cientes daquilo que dizem o povo. É um informe. Mas também tenho pontos aqui cruciais. Eu penso que houve aqui a omissão de outros pontos. Por exemplo, o Procurador-Geral da República não falou no seu informe dos processos autônomos da dívida oculta. O Procurador-Geral da República não falou da fuga massiva das penitenciárias, o número de mortes que houve. O Procurador-Geral da República não falou do número de mortes que houve de cidadãos indefesos pós-eleitoral. Isto tudo mostra que alguma coisa não está bem. Ele apareceu politicamente diante deste informe. Como é que não se fala dos processos autônomos das dívidas ocultas? Porque os que foram julgados na dívida oculta são os famosos nhonguistas. O povo moçambicano não quer saber de uma bunda, não quer saber de Ângela Leão, não quer saber de Nhangumele. Não foram esses que defraudaram o Estado moçambicano. Não foram estes que defraudaram o Estado moçambicano. Nós temos aqui indivíduos que sistematicamente eram tocados, os seus nomes eram falados nas dívidas ocultas, mas em nenhum momento estes homens foram para dar o seu esclarecimento. Era a esta altura da PGR, do Estado moçambicano, da Justiça moçambicana, já ter elaborado aquilo que são os seus processos autônomos, e a esta altura esse indivíduo já está a responder. Se calhar para quem está lá em casa, o processo autônomo é um processo unilateral, mas que está ligado às dívidas ocultas. Pela posição que estes senhores ocupam, por exemplo, falou-se muito do comando conjunto, o chefe do comando conjunto, quem era? Filipe Jacinto Nunes. Aquela altura, Filipe Jacinto Nunes era presidente da República. Falou-se do comandante em chefe. Comandante-em-chefe era o antigo presidente da República, Armando Emílio Guebuza. Então são estes senhores que estariam a responder por intermédio de um processo autônomo. Pura e simplesmente o Américo Letela não tocou nesses processos. A fuga massiva nas penitenciárias deste país pós-eleitoral, e que muitos deles acabaram perdendo a vida. Até então não se falou deste processo, como é que os reclusos conseguiram massivamente fugir de cadeia, como BO, Brigada Operativa, cadeia de máxima segurança, sem que até então não tem nenhuma justificação plausível para os moçambicanos. A morte dos cidadãos indefesos pós-eleitoral, por uma média de 500 jovens, perderam a vida, e até então a PGR não se pronunciou. Ou seja, estamos aqui a dizer que estamos a politizar aquilo que é a PGR. Não estamos a ser reais. E quando o Estado moçambicano não pauta pela verdade, mina com a credibilidade da justiça moçambicana. E quando minamos com a credibilidade da justiça moçambicana, nós estamos aqui a excitar, nós estamos aqui a promover a anarquia. O que significa anarquia? A anarquia significa um Estado onde já não se respeita as instituições de soberania, cada um faz ao seu belo prazer, cada um faz a justiça com as suas próprias mãos, porque entende que o Estado não está a zelar pelos seus. Ou seja, a justiça em Moçambique, ela é forte para os fracos e é fraca para os fortes. Ela age como uma cobra serpente, só morde os pés descalços. Os que têm calçado, ela contorna. Então, há uma necessidade do PGR, antes de trazer um informe, analisar o que é que vai dizer os moçambicanos. Porque
existia uma expectativa por parte dos moçambicanos. Do meu lado existia uma expectativa. E nós não nos esquecemos do que aconteceu após as eleições. Está tudo documentado nas nossas consciências. E pura e simplesmente o PGR, o digníssimo Procurador-Geral da República, Américo Letela, vem romantizar aquilo que é o seu informe. Foram vidas que foram ceifadas. Foram jovens que interromperam o seu futuro porque tinham seu dossiê reivindicativo daquilo que queriam para o Estado moçambicano, para um Estado de direito democrático, mas receberam a ordem, os polícias da República de Moçambique, para ceifar vidas, porque de como as pessoas perderam a vida, está claro que aqui houve um comando, houve alguém que mandou para que esses homens não abrissem a sua boca e fechassem a sua boca, tirando a vida com arma. Balas verdadeiras. Balas verdadeiras. Outros jovens estão desfigurados, alguns sem membros. São esposas que já não têm os seus maridos em casa porque os maridos perderam a vida. Não tem quem prover o alimento para as suas casas porque esses indivíduos perderam a vida. Um exemplo não menos importante, aquela imagem daquele indivíduo que dava apurada a uma senhora que estava a fazer o seu negócio no dia de investidura do presidente Daniel Francisco Chapo, onde depois leva o dinheiro daquela senhora, dá-lhe uma apurada. Se não me engano, esse senhor vive na unidade 7, onde um grupo de senhoras reuniu-se, foi até a casa dele, quando chega à casa dele, apanha os filhos e começam a ameaçar aquela multidão que buscavam satisfação do porquê que agrediu aquela senhora. Onde está esse senhor? É simplesmente sabido, as câmeras mostraram, os telefones com suas câmeras amadoras conseguiram filmar e captar vários polícias a dar instrução para matar. A questão do BTR, aqui na 25, na Eduardo Mondlane, onde... Dói-me. A gente viu o BTR a calcular aquele pessoal que ali se encontrava e subiu em cima daquela senhora. Onde está este processo? O que o Procurador-Geral da República diz acerca deste processo? E várias outras vidas que foram maltratadas, foram brutalmente assassinados moçambicanos. E o PGR não fala nada, não diz nada. Para que está na PGR? Qual é o seu serviço na PGR? Foram vários presos. Naturalmente, os presos, eles estão a cumprir aquilo que é o tipo de legado de crime que eles cometeram. Tem os seus processos. Abriram as cadeias, supostamente abriram as cadeias. Massivamente, eles invadiram os portões e começamos a ver balas a tirarem a vida a vários reclusos. Na BO, na cadeia central. Então, isto é arrepiante quando o Procurador-Geral da República aparece e não toca nesses assuntos. Hoje, Moçambique está de rastros porque as dívidas ocultas afundaram este país. E vão trazer aqui o Gregório Leão, naturalmente, que era o diretor-geral do CISE. Vão trazer o Nhangumele, que era um nhonguista. Vão trazer o filho do Armando Emílio Guebuza. Quer dizer, o Ndambi Guebuza. Quer dizer, não são estes os autores morais que dilaceraram o Estado moçambicano em 2,2 mil milhões de dólares norte-americanos. Não são estes. Nós ouvimos que 500 milhões de dólares sumiu do Ministério do Interior. E na altura quem era o ministro daquele Ministério da Defesa? Desculpe, não é Interior, Ministério da Defesa. O moçambicano que está lá em casa, está a me assistir, está a me ouvir, sabe quem era ministro da Defesa no governo de Guebuza. E foi naquele ministério onde sumiram 500 milhões de dólares norte-americanos. Então, para dizer, há muito assunto aqui, há um manancial de crimes que foram omitidos pelo Procurador-Geral da República. E isto acaba saindo mal, saindo feio na fotografia, porque é preciso trazer a verdade
para que a verdade venha libertar os moçambicanos e nós venhamos viver em comunhão, porque enquanto a justiça não for feita, a anarquia vai se instalar no Estado moçambicano e isto será um Estado sem lei, onde não se respeita as soberanias, não se respeita as instituições do Estado moçambicano, não haverá respeito ao próximo, o amor ao próximo vai se esfriando a cada dia, porque aqueles que deveriam trazer exemplo de justiça para este país são os primeiros prevaricadores, escolhem quem deve ir à justiça para ser julgado e condenado. Uns podem ser julgados e condenados e outros não. Se a justiça funcionasse, muitos políticos estariam nas cadeias e não os pobres, desgraçados, paupérrimos moçambicanos que se encontram em superlotação nas cadeias neste país. Há uma necessidade de trazer a luz para que ela venha brilhar na mente dos moçambicanos e os moçambicanos compreenderem que está a haver uma reconciliação, porque a ferida dos moçambicanos ela não sarou. E para sarar é preciso que haja um curativo. E este curativo é o Procurador-Geral da República trazer um informe genuíno, verdadeiro e que vai ao encontro das expectativas dos moçambicanos. Assim, nós estaremos a construir um Estado de direito democrático e quem sai a ganhar não é um grupinho de pessoas, não é um extrato social, mas sim o Estado moçambicano sai a ganhar, os moçambicanos saem a ganhar e, consequentemente, isto vai consubstanciar em um desenvolvimento socioeconômico a nível de Moçambique. Porque está muito mais do que claro que o Procurador-Geral da República ele omitiu muita informação. Não sei se já está pronto este apontamento de reportagem, ou colega Valério, que estamos agora a falar sobre estas 3 suspeitas levantadas pelo Procurador-Geral em torno da morte de Elvino Dias. Parece que já tem um material, um apontamento de reportagem que fala justamente sobre este assunto. Eu gostava, caso o assunto já esteja no ponto, gostava, por favor, que pudéssemos então poder colocar esta reportagem para que quem está em casa também venha a compreender mais a fundo um pouco em torno deste assunto. Para ver, eu vi na tela e nós voltamos já. A Procuradoria-Geral da República pronunciou-se depois de muito silêncio sobre o duplo assassinato de Elvino Dias e Paulo Quanto, mortos a tiro em outubro de 2024, em plena Avenida Joaquim Chissano, na cidade de Maputo. De acordo com o procurador, este assassinato pode estar ligado ao falecido Nini Satar e explica porquê. Relativamente ao duplo assassinato dos cidadãos Elvino Bernardo Antônio Dias e Paulo Francisco Lopes Guambe, Excelências, quero primeiro reconhecer os grandes desafios que nós temos neste processo. Espero que nos entendam, que haja uma análise mais fria e não tendenciosa do que vamos dizer. Foi referenciado pelo ilustre deputado, ou seja, em relação a esta questão, foi instaurado um processo crime por homicídio agravado registrado sob o número 1394/B/24, cuja instrução preparatória segue com várias linhas de investigação e diligências pertinentes à identificação e responsabilização dos envolvidos. Tínhamos nos referido isso no ano passado. Até este momento, foram identificados e ouvidos 3 suspeitos, 2 dos quais estão recluídos no estabelecimento penitenciário preventivo de Maputo. A investigação deste crime mostra-se complexa, como dissemos, tendo em conta que todo o circunstancialismo que antecederam o momento dos ataques sofridos pela vítima no distrito do Alto Moloco, província da Zambésia, que é uma linha que também estamos a investigar,
Tendo em conta também o envolvimento da mesma vítima em um processo de crime por falsificação de atestado de óbito, de uma arguida de um caso de rapto de nome Edith Antônio de Copta Cilindo, a senhora ora foragida e então companheira de Nini Satar, em que a vítima, enquanto arguido naquele processo, passou a colaborar com as autoridades no sentido de trazer toda a verdade em relação à simulação da morte daquela. Ou seja, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, Elvino Dias, referenciado como a vítima por Américo Latela, supostamente cooperou inicialmente na falsificação de documentos relacionados com a morte da senhora Edith, então namorada de Nini Satar, quando era advogado da mulher em causa. Contudo, a certa altura, terá começado a cooperar com as autoridades num processo que comprovava a tentativa de falsificação de identidade, forjando a morte da companheira de Nini. Havia um processo que estava a correr contra esta senhora Edith. A vítima, infelizmente, era um dos mandatários lá no processo. Foram forjados alguns documentos, dando a entender que esta senhora estava morta, incluindo, trouxeram documentos da África do Sul, dos hospitais, para provar, são documentos forjados de uma clínica da África do Sul, para dar a entender que a senhora estava morta. Das investigações que fomos fazendo e correspondência que tivemos com as autoridades sul-africanas, veio-se a concluir que aqueles documentos eram falsos. Não tinha esse registro de óbito e muito menos para o local onde disseram que tinha sido enterrado. Na sequência disso, foi instaurado um processo aqui para responsabilizar os autores. O que aconteceu é que, a dada altura, a vítima começou a colaborar com as autoridades, dizendo que queria já informar o que efetivamente tinha acontecido à volta da simulação da morte da senhora, em que estava a ser encabeçado pelo senhor Nini Satar. O processo, a escassos dias do julgamento, ou seja, a escassos dias do seu atentado, o processo ia ao julgamento. Já estava marcada a data. O julgamento referido ao processo estava marcado para o dia 20 de outubro de 2024, isto é, na segunda-feira imediata à data da sua morte. A investigação, portanto, e somos surpreendidos com essa informação. Nós, como investigadores, aquela aparição dele, desafiando também outras pessoas que estavam envolvidas dentro do processo, que ele agora queria contar a verdade, não é uma linha que nós podemos descartar. Estamos a seguir esta linha de investigação. Mas esta não é apenas uma das linhas de investigação. A PGR disse também não deixar de fora a possibilidade de Elvino Dias ter sido morto devido ao desentendimento relacionado com as eleições de 2024. Igualmente, estamos a seguir a linha de investigação em relação à questão que tanto se falou, que tem a ver com a tensão que se instalara após a divulgação dos resultados parciais das eleições. Ainda sobre as investigações, cerca de 2 anos depois, já há detidos. Fala-se de 3 suspeitos, dos quais 2 em reclusão no estabelecimento penitenciário preventivo de Maputo. Muito bem, para trás deste apontamento de reportagem, dando conta deste assunto que estamos aqui a discutir em Tumbo, em jeito de fecho, como é que avalia, portanto, o apontamento de reportagem que minuciosamente acompanhamos há pouco? Em algum momento eu penso que os nossos políticos, a nossa justiça, sofre de esquizofrenia, convulsões bipolares.
Nini Satar já não faz parte do mundo dos vivos. Tentar inocentar o governo do dia e transferir o pecado para a pessoa que nós já não podemos ter para confrontá-lo com este processo. Quer dizer, haja muita coragem por parte da justiça moçambicana. Haja muita coragem. Eu quero acreditar que o próprio